mas carecem muito das nossas orações, da nossa intercessão. Que Deus possa nos abençoar. Nessa noite, irmãos, nós vamos ouvir uma palavra especial. Quem vai trazer a mensagem de Deus aos nossos corações, o recado do Eterno, é o nosso irmão Leon. O Leon é membro desta comunidade, membro desta igreja, e hoje ele está com essa responsabilidade, com essa missão. É alguém que tem aí facilidade na leitura, no conhecimento, e tem muito a nos ensinar. Que Deus possa abençoar a sua vida, Leon, que Deus possa te iluminar. Amém. Fique à vontade. Obrigado, reverendo. Eu quero desejar uma boa noite aos nossos amigos e irmãos que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube. É um grande privilégio ter a oportunidade de estar aqui pregando, ministrando a palavra de Deus. Eu quero agradecer ao reverendo Rovaldo, toda a equipe pastoral, pela confiança que eles depositaram em mim, com essa grande responsabilidade. Quero saudar vocês também com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e que essa noite Ele possa ser glorificado. Você que está na sua casa, eu queria convidar você para que você pudesse abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. A gente fez aqui a liturgia no Evangelho de João, a gente vai continuar, a gente vai dar início ao nosso estudo no Evangelho de João. A gente vai para o capítulo 17, versículo 1 ao versículo 3. O título da nossa mensagem que eu quero trazer para vocês hoje está intitulado como Conhecendo a Deus. Conhecendo a Deus. Eu quero tentar passar para todos um pouco do que significa conhecer a Deus nesses 3 versículos no Evangelho de João. O capítulo 17, versículo 1, diz assim: Depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho, para que ele te glorifique, pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, e concede a vida eterna a cada um que lhe destes. Versículo 3, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Eu queria convidar você que está na sua casa agora, para que você pudesse curvar a sua fronte e a gente pudesse orar para que Deus ilumine o nosso entendimento, para que a sua palavra faça morada em nosso coração. Santo Deus, amado Pai, queremos agradecer ao Senhor por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Queremos agradecer pelas bênçãos, tanto espirituais como as bênçãos materiais. Queremos agradecer por ter a oportunidade de aprender um pouco mais da Tua palavra. Queremos também pedir pelos hospitais, pela Santa Casa, pela calamidade que infelizmente estamos passando aqui na nossa cidade. Sabemos que não é só aqui, existem outros lugares. Queremos pedir que a Sua misericórdia, a Sua graça possa estar sobre todos aqueles que estão internados, tanto na enfermaria como na UTI. Que o Senhor console também a cada família que está nesse momento difícil, que a sua glória possa resplandecer sobre essas pessoas e que cada vez mais possamos crescer na sua graça, cada vez mais possamos confiar no Senhor. Pedimos que o Senhor nos instrua na sua palavra, que ela possa fazer morada em nosso coração e que possamos praticá-la em nossos dias. Agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. O contexto que encontramos em João 17, ele está relacionado às conspirações religiosas dos judeus contra Jesus. Nesse contexto, os discípulos já estavam sabendo das tentativas de assassinato, da conspiração que estavam tendo contra Jesus. E o coração deles já estava aflito. A partir do capítulo 14, Jesus ele começa a falar da sua exaltação e da sua segunda vinda. No capítulo 15, como a gente leu na liturgia, Jesus fala que ele afirma ser a videira verdadeira. No capítulo 16, Jesus ele começa a explicar sobre o Consolador, o Espírito Santo, que viria após a sua ascensão. E no capítulo 17, onde é o tema do nosso estudo,
é intitulado pelos comentaristas como a oração sacerdotal, ou talvez no subtítulo da sua Bíblia esteja escrito ali oração sacerdotal. Os comentaristas dividem esse capítulo em 3 partes. Do versículo 1 ao versículo 5, seria Jesus rogando, orando por ele, pela sua obra na cruz, pelo plano o plano da Trindade, o plano eterno. Do versículo 6 ao versículo 19, Jesus ora pelos seus discípulos ali presentes, pelos apóstolos. E do versículo 19 até o versículo 24, Jesus ora pela igreja. Esse é o contexto que a gente encontra no capítulo 17. E o primeiro ponto do nosso estudo que eu queria começar é a partir do versículo 2, onde Jesus mostra a autoridade que ele recebe para dar a vida eterna. O versículo 2 diz assim: assim como lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos aqueles que tem dado. João, melhor dizendo, afirma as palavras de Jesus, dizendo que Jesus recebe a autoridade para dar a vida eterna. E a primeira lição que a gente consegue tirar é que a vida eterna ela é dada unicamente por Cristo. Jesus afirma que a vida eterna provém dele. Jesus está categoricamente dizendo que não existe outro meio, outra forma de ter a vida eterna se não for por ele. A vida eterna não vinha pelos profetas do Antigo Testamento, não vinha por Moisés, não vinha por Elias, não vinha pelos profetas maiores, profetas menores. A vida eterna não vinha da pregação apostólica. Não eram os apóstolos que tinham autoridade da vida eterna. A vida eterna não vinha de Maria. Maria não dava a vida eterna. A vida eterna, hoje, para a gente, não vem de ser presbiteriano, assembleiano, batista. Não é isso que constitui a vida eterna. A vida eterna é constituída por Cristo. E é uma afirmação muito forte. Naquele tempo, há 2000 anos atrás, essa afirmação já era forte. E continua sendo forte 2000 anos depois. Afirmar nos nossos dias que Jesus, ele é a fonte da vida eterna, é fechar a porta de todas as religiões. É dizer que Jesus é o único que pode nos salvar. E é esse o primeiro ponto que Jesus deixa claro, que a vida provém dele. E ainda dentro desse contexto de Jesus produzir a vida eterna, uma coisa que infelizmente recorre muito no meio evangélico, no meio de alguns grupos religiosos, é entender que nós temos uma cooperação com a salvação. É mais ou menos assim. Jesus morreu na cruz? Jesus morreu na cruz. Para o perdão dos pecados? Para o perdão dos meus pecados. Mas você tem que fazer a sua parte. Jesus começou, mas você tem que completar ali, né? Jesus ele deu o pontapé, mas você tem que pedalar para você poder ter a salvação. Paulo também teve esse certo problema. Esse problema, essa autonomia do homem, né? De se chegar a Deus, de conquistar as coisas, não vem só do nosso tempo agora, do século XXI. Paulo também teve um problema na igreja da Galácia, onde ali ele funda aquela igreja, algum tempo depois, alguns judeus ali entram, começam a falar, não, realmente, Jesus morre na cruz, ele é o Messias, ninguém está duvidando disso, mas, sempre tem o mais, né? Mas tem a circuncisão, mas tem as obras da lei. Você não pode apenas ter a graça de Cristo. Você também tem que ter a circuncisão. Você também tem que fazer a sua parte. Você também tem o seu esforço. Mas Jesus, nesse texto, ele disse que a vida eterna provém dele. E eu não quero aqui vender uma graça barata. Né? Na EBD, o reverendo falando ali sobre o texto de Mateus 10, sobre a questão de amar a Jesus, etc. e tal, ele pontuou muito bem que a graça que nós recebemos não é uma graça barata. O Filho de Deus teve que morrer. Mas isso, a partir dessa graça, ela não só nos salva, mas ela nos transforma. Eu não quero dizer aqui que a partir do momento que você conhece a Jesus, a mesma vida que você tinha, os mesmos pensamentos, aquela mesma vida do passado que você amava, adorava o pecado, vai continuar. Eu não estou dizendo isso.
O que eu quero dizer é que a mesma graça que te dá a vida eterna é a mesma graça que te liberta do poder do pecado. O pecado não tem poder sobre você. Você vai cair? Com certeza você vai cair. Você vai pecar? Com certeza você vai pecar. Mas a questão toda é que esse pecado não vai ter mais domínio sobre você. Então, Jesus nos dá a vida eterna, mas Ele também nos capacita em viver em santidade todos os dias. Um segundo ponto que eu queria trabalhar nesse texto é o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus. Está no versículo 3 do nosso texto. Ele diz assim: e a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O texto aqui diz que a vida eterna está relacionada em conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Talvez para o nosso português, talvez para a nossa cultura, o conhecer, quando a gente se depara com esse texto, o conhecer talvez possa ser muito superficial. Deve ser um conhecimento muito teórico. Talvez, quando se lê a primeira vez, uma pessoa que não está acostumado com o texto bíblico, deve pensar que João está dizendo assim, eu conheço Jesus, né? Eu fui lá, vi a novela que passa no canal lá, e eu conheço Jesus aqui, eu tenho a vida eterna. Ou talvez a pessoa, não, vou lá no Google, vou digitar Jesus, vou lá ver lá uma biografia dele, de quem escreveu de Jesus, né? Conheci Jesus, né? Ou talvez, né, na nossa cultura mesmo, né? A gente nasce com essa cultura cristã, pelo menos essa cultura cristã teórica, né? De sempre ter Deus na ponta da língua. Mas o que João está dizendo aqui não é um conhecimento teórico, não é informação, não é um acúmulo de informação. O que João está dizendo aqui, que esse conhecimento, o significado dessa palavra, ela envolve relacionamento. O que João quer dizer aqui é que ter a vida eterna é se relacionar com Deus. É um relacionamento da mesma forma que a gente se relaciona entre pessoas, a gente estamos aqui, a gente se relaciona, a gente sabe que temos a ciência que estamos presentes aqui, a equipe está presente, o pessoal da câmera está presente, você está presente com a sua família, você tem ciência, você está ali, você está se relacionando, você está falando, você está se comunicando. É isso que João quer nos passar, um relacionamento. João descreve que a vida eterna consiste em se relacionar com Deus. Não apenas um acúmulo de informação. E o relacionamento com Deus, ele não pode ser restrito a nossas atividades na igreja. Ele não pode estar restrito a 2, 3 vezes por semana. Como algo muito mecânico, como se fosse bater, pessoas que nem eu trabalho numa empresa, onde lá você bate o cartão todo dia. O relacionamento de Deus, ele tem que se estender a isso. O relacionamento com Deus é você se aprofundar na sua palavra. É você ter confiança naquilo que ele diz na sua palavra. É ter o desejo, é se comunicar com ele por meio da oração. É ter ciência que a nossa vida não se restringe apenas a essa terra. Relacionamento com Deus é entregar a sua vida a Cristo. Se relacionar com Deus vai muito além de um conhecimento teórico, de uma rotina na igreja. Um relacionamento com Deus envolve o relacionamento com Deus envolve a forma de tratarmos a nossa esposa, os nossos filhos, os maridos, no nosso trabalho. Ter um relacionamento com Deus envolve uma vida inteira com Deus, não partes com Deus. Mas o texto ainda mostra que essa vida eterna, ela tem várias implicações. Eu já vi muita gente falar, olha, a gente não vamos cuidar do nosso corpo, não. Talvez possa ter sido até um tom de brincadeira, mas quando eu morrer mesmo, eu vou para o céu, eu não vou cuidar do meu corpo, eu não vou cuidar disso, eu não vou cuidar daquilo, porque a vida eterna começa no céu. Né? Eu já vi muita gente falando isso. Se era de brincadeira ou não, pode ser. Mas existe esse pensamento que a vida eterna começa quando a gente morre. Não, a gente está aqui na Terra, não, a gente tem aqui que viver mesmo, né? Vamos comer, vamos beber, e a gente vai morrer, e aí lá a gente está na glória, né? Mas Jesus está dizendo que a vida eterna começa em conhecer Ele, conhecer a Ele, conhecer ao Pai. A vida eterna começa aqui,
no novo nascimento. A partir do novo nascimento, a partir da conversão, nós temos a vida eterna. A vida eterna não é algo que vai acontecer no escatom, não é algo que vai acontecer na vinda de Cristo. Já está acontecendo, a vida eterna já está presente. Ela inicia aqui nessa terra e ela termina na ressurreição. O reino já começou. Muitas pessoas ficam especulando, né? Processo do reino, né? Olha só, o milênio vai ser lá em Jerusalém, e não estou dizendo que todos, mas ainda tem uma vertente de pensamento que pensa assim, e fica lá torcendo para que o que acontece em Israel aconteça logo, e aí o Bolsonaro lá disse que a capital de Israel seria tal região lá, porque tinha se perdido, e enfim. Mas Jesus deixa claro que a vida eterna começa em conhecer Ele. Quantas passagens dos evangelhos temos dizendo, olha, o reino começou. Olha, arrependei-vos que o reino está entre vós. O próprio texto de Lucas 17, se você está na sua casa, eu queria que você abrisse em Lucas 17, versículo 20 e 21. Olha só que interessante o que Jesus fala do reino, da presença agora, o reino, agora, 2000 anos, já começou. Jesus diz assim, sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhe, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ele aqui, ele ali, pois o reino de Deus está dentro de vós, ou, dependendo da sua tradução, está em vós. A gente não pode fazer uma separação do reino, como se o reino fosse algo distante de nós. O reino começou com a primeira vinda de Cristo. E é isso que Jesus implica em dizer que a vida eterna é essa. Conheçam a Jesus, ou melhor dizendo, conheçam o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Mas eu queria falar um pouco mais com vocês sobre como obter esse conhecimento. Aqui a gente vê que esse conhecimento ele não é um conhecimento teórico, ou seja, esse conhecimento ele não é informação, por mais que para a gente obter esse conhecimento a gente deve receber uma informação, mas o conhecimento em si ele é um relacionamento. Mas como que chegamos a ter esse relacionamento? Como que um homem hoje, ele pode um homem não regenerado, um homem que não conhece a Jesus Cristo, como que ele pode conhecer a Deus? Como que ele pode chegar a esse conhecimento? Já que não é por informação informação da internet, biografia, como que o homem pode obter esse conhecimento? E eu separei alguns textos para a gente. E o primeiro texto que eu separei seria Romanos 1,18. Se você está com a sua Bíblia aí, Romanos 1,18 mostra um pouco como que a gente chega a esse conhecimento, chega à vida eterna. Romanos 1,18 diz, ou melhor dizendo, Romanos 1, versículo 16. Paulo diz assim, porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Paulo afirma que o poder de Deus está revelado no Evangelho. Ou seja, é impossível o homem obter esse conhecimento, ele chegar a esse relacionamento com Deus, se não for anunciado o Evangelho a essa pessoa. O Evangelho precisa ser anunciado, o Evangelho precisa ser pregado. Precisamos receber o Evangelho. Dentro da teologia, a gente conhece a teologia natural, onde a gente percebe, ou a gente pode identificar ou ter ciência da existência de Deus por meio da natureza. Né? O Salmo mostra que a glória de Deus é revelada na sua criação. Romanos, no mesmo texto, aqui, no mesmo capítulo, fala que Deus se fez conhecer pelas coisas criadas. Só que esse tipo de conhecimento, ele não leva a Jesus Cristo. Esse conhecimento da natureza, esse conhecimento que vemos na criação, ele não pode levar
ao conhecimento da salvação, ao conhecimento de Jesus Cristo, ao conhecimento da vida eterna. Ele não pode, ele nos mostra que existe um Criador, existe um Deus, e ele mostra, e o interessante é que Paulo diz que por meio desse conhecimento o homem não tem desculpa, ou seja, todos os homens têm a ciência da existência de um Deus, mas o homem natural, o homem não regenerado, ele não dá glória a Deus. Mas para obter o conhecimento salvífico, para ter o relacionamento com Deus, precisa ser pregado o Evangelho. Paulo, nesse contexto aqui, na carta aos Romanos, ele pede um auxílio para a igreja de Roma, porque ele queria pregar o Evangelho na Espanha. E lá ele passaria por Roma, ele iria conhecer a igreja, ele não conheceu a igreja, e ali ele receberia auxílios. Mas o que eu quero destacar é que Paulo, ele tinha a ciência que ele precisava pregar o evangelho na Espanha. O conhecimento de Deus precisava chegar à Espanha. O evangelho precisava chegar à Espanha. Esse conhecimento, que é destacado aqui em João 17, ele precisa chegar às pessoas. Pela graça de Deus chegou a mim, chegou a vocês, mas ele precisa se expandir. Porque, como Paulo diz, ele é o poder de Deus para a salvação do homem. E eu queria, ainda trabalhando nesse ponto do conhecimento de Deus, como obter o conhecimento de Deus, eu queria destacar um último ponto dentro dessa parte. É o Espírito Santo atuando no coração do homem. O Evangelho, ele é pregado, ele deve ser pregado. Ele tem que ser pregado. Ele foi pregado há 2000 anos atrás, ele continua sendo pregado na história da igreja e ele vai continuar sendo pregado até a segunda vinda de Cristo. Mas o Evangelho, ao ser pregado, ao ser anunciado, o Espírito Santo, o Consolador, ele precisa abrir o coração do pecador. Como eu disse agora, no começo do nosso estudo, existe essa ideia do pensamento autônomo, né? Ou essa força autônoma do homem de cooperar, né? Mas o Espírito Santo, uma das funções do Espírito Santo dentro da economia da Trindade é chegar ao pecador. É o Espírito Santo que, depois que é pregado o Evangelho, é ele que abre o coração do homem. Vamos para João 16, ainda. João 16, onde Jesus fala do Paracletos, o Espírito Santo. João 16, versículo 13. Abra sua Bíblia aí na sua casa, ou se você puder, anote, depois você lê esse texto, lê os outros textos. Diz assim, João capítulo 16, versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e anunciará as coisas vindouras. Jesus, aqui no capítulo 16, um capítulo antes do qual a gente está estudando, Jesus começa a falar da sua subida, da sua exaltação após a sua morte, etc. E ele fala que ele não deixaria os apóstolos órfãos. Ele fala que o Espírito Santo estaria com eles. Estaria com a igreja, não só com os apóstolos, mas com a igreja, conosco, até a segunda vinda de Cristo. E ele destaca que o Espírito Santo iria convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo, ia guiar o homem a toda a verdade. A função do Espírito Santo é abrir o coração do homem. Apenas o Evangelho chegando, mas se o Espírito Santo não abrir o coração desse homem, o homem não pode crer. O homem está morto nos seus pecados. O homem não tem capacidade. Né? Paulo vai falar em Efésios que o homem está morto nos seus pecados. O homem não tem condição por si só de poder crer em Deus. O homem, ele não pode acordar de manhã e, hoje eu vou acreditar em Deus. Hoje eu vou acreditar em Cristo. Hoje eu vou acreditar na cruz. Não, hoje eu tô bem para decidir as coisas. Não, o homem não pode fazer isso. O homem precisa receber a mensagem do Evangelho, mas o Espírito Santo precisa abrir o coração dele. Eu queria terminar o nosso estudo com não é nenhuma ilustração, mas é um fato que aconteceu esses dias em casa.
minha esposa, ela fazendo faculdade, ela falando que um professor dela ateu disse que pegou a Bíblia, né, e leu de Gênesis, Apocalipse, e não se converteu. Né? Falou, olha, eu me tornei mais ateu ainda. Né? Parecido com uma declaração de um humorista há um tempo atrás. Ele disse que ele pegou a Bíblia, leu de Gênesis a Apocalipse e não se converteu. Eu acho que ele leu, mas ele não prestou atenção em alguns detalhezinhos do texto bíblico, onde diz que é o Espírito Santo que abre o coração do homem. É a obra sobrenatural do Espírito Santo que abre esse coração do pecador. E infelizmente é isso. A gente acaba achando que por nossas forças podemos nos chegar a Deus, mas é Deus que precisa chegar até nós. Porque se Ele não viesse até nós, não poderíamos estar com Ele. E para a gente refletir, eu queria deixar duas perguntas de reflexão para a gente. A primeira é, será que conhecemos a Deus? Será que realmente conhecemos a Deus? Analisando toda a nossa vida cristã, eu tenho me relacionado com Deus? Será que Deus ele é o ser pessoal na minha vida, que eu me comunico com Ele por meio da oração? Será que eu tenho vontade, ou eu procuro me relacionar com Ele? Ou é do tipo assim, olha, hoje é domingo, eu tenho que ir na igreja, tal, e eu vou lá fazer minhas atividades. Opa, já deu a EBD, já deu o culto, agora eu tiro a capa cristã, está tudo certinho, volto quarta-feira no estudo bíblico. Ou realmente temos esse relacionamento, esse conhecimento de Deus? Ou ele está apenas nas informações acumuladas que recebemos na igreja, nos livros? Ainda dentro dessa pergunta, será que temos um relacionamento verdadeiro com Jesus Cristo? Podemos dizer que temos comunhão com Ele? Será que a gente consegue ter noção do que o Filho de Deus fez por nós na cruz? Será que a gente tem essa noção? Né? Eu já vi um escritor cristão, uma escritora cristã, dizer assim, que todo cristão, ele deveria refletir na cruz todos os dias. Todos os dias ele tinha que parar e pensar o que o Filho de Deus fez por ele na cruz. Pensar como que eu sendo esse miserável, essa pessoa que eu blasfemo, eu faço todo tipo de mal, toda a minha vida, Ele me resgatou, Ele pagou o preço pelo sangue dEle, e Ele sabe que durante toda a minha vida eu vou continuar pecando, eu vou continuar errando, e mesmo assim Ele morreu por mim. Ela diz que a gente tem que pensar nisso. A implicação séria do Filho de Deus ter morrido na cruz. E a segunda pergunta que eu queria deixar para a gente refletir, o que temos feito com o conhecimento de Deus? Estamos desfrutando desse conhecimento em nossos dias? Ou seja, a gente conhece a Deus, a gente conhece a Jesus Cristo, o Espírito Santo abriu nosso coração, mas o que a gente tem feito com isso? Será que a gente tem levado isso para as pessoas do nosso trabalho? Eu falo por mim, eu falo por mim. Eu muitas vezes me pego pensando, poxa, o tanto tempo que eu passo aqui, eu passo 11, 12 horas na minha empresa de vez em quando, e o tão pouco que eu falo de Jesus, o que eu faço com esse conhecimento que eu recebi? Lembrando que esse conhecimento não é acúmulo de informação, mas é o conhecimento da vida eterna, o evangelho que foi imprimido no meu coração pelo Espírito Santo, esse relacionamento com Deus. O que eu tenho feito com ele? E para finalizar, estamos anunciando para as pessoas o seu evangelho, ainda voltando a essa questão do conhecimento, a anunciar o evangelho. Né? Eu costumo ilustrar que quando a gente recebe uma notícia, eu falo por mim, né? Quando eu recebo uma notícia boa, eu gosto de mandar no WhatsApp, eu gosto de mandar para os meus amigos. Né? A última vez que eu comprei um videogame, já tem alguns anos, né? Aí eu mandei mensagem pro meu irmão, olha, eu comprei tal videogame e tal, e olha, meu irmão, olha que legal, cara, e você já contou? Contei, cara, vamos fazer um grupo do WhatsApp, vamos jogar, vamos, tal. E essa pergunta que eu faço primeiramente para mim é, quando eu ganho alguma coisa, ou eu recebo alguma coisa de algum parente, amigo, eu gosto de divulgar isso. Mas o evangelho, que é
era para ser para mim a melhor mensagem, a melhor notícia, o melhor presente, o que eu estou fazendo com isso. Essa pergunta, primeiramente, é para mim, e essa implicação, o que eu faço com essa notícia, né? Eu espero que isso possa refletir na mente de vocês. Eu queria terminar com uma oração. Eu acho que o reverendo vai terminar também com a bênção apostólica. Mas que essa mensagem, a mensagem do conhecimento de Deus, da vinda de Cristo, da sua ressurreição, do reino inaugurado, da operação do Espírito Santo, ela possa estar selada no seu coração. E eu queria convidar você para orar nesse momento. Santo Deus, amado Pai, agradecemos por mais um estudo bíblico, que o seu conhecimento, o seu evangelho, que o seu reino, ele possa continuar sendo expandido cada vez mais até sua vinda. Nos capacite, nos transforme, nos dê ousadia para poder falar para os nossos amigos, para os nossos familiares. Nos ajude a ter um conhecimento real do Senhor. Nos ajude a não ter acúmulo de informação, nos ajude a poder ter uma verdadeira comunhão com o seu Filho. Nos ajude também a refletir sobre o sacrifício de Cristo na nossa vida. E que isso possa gerar frutos para o seu reino. Obrigado por tudo. Nos dê um coração grato por tudo aquilo que o Senhor nos faz, que o Senhor nos fez e que nos faz. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Que Deus possa nos abençoar grandemente, que essas informações possam produzir mudança nas nossas vidas. Nós louvamos a Deus e agradecemos ao Leon por ter aceito o convite de compartilhar um pouquinho de tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida e ensinado ao seu coração. O Leon faz parte de um grupo da igreja que poderia ser bem maior, que são pessoas dedicadas à leitura, ao conhecimento, à busca de raízes teológicas, e isso alegra muito o nosso coração enquanto pastor, perceber que a igreja tem essa curiosidade, tem essa vontade de crescer no conhecimento teológico, no conhecimento sadio, que isso possa ser uma prática expandida e generalizada aqui na primeira igreja presbiteriana de Campo Mourão. Que Deus possa abençoar a vida do Leon, de sua família, cada vez mais. Nós vamos encerrar este encontro nessa noite com uma oração e a bênção apostólica. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por este encontro, obrigado pelos irmãos, amigos que acompanharam, ainda que de forma online, mas estiveram, Senhor Deus, conectadas ao ensino da Tua Palavra. Que possa, Senhor Deus, as verdades ensinadas nessa noite serem aplicadas verdadeiramente no nosso coração e produzir mudança de vida, produzir, Senhor Deus, de fato, uma nova atitude em relação ao milagre da salvação, em relação, Senhor Deus, àquilo que a Tua Palavra nos ensina. Tenha misericórdia, fala cada vez mais aos nossos corações. E agora que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, comunhão, as consolações do Espírito Santo possa estar presente na vida do povo de Deus, hoje, eternamente. Amém. Amém.